Então, olá, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dar início na aula DS 809. De fato, eu estava na reunião do colegiado, mas daí eu já saí para dar aula de vocês. E depois eu retorno para a reunião, né? Eu não vou me alongar muito aqui com os avisos, porque eu já quero fazer quero dar umas explicações sobre a questão da fundamentação da IAD, apesar de eu ter deixado gravado a aula que eu tinha dado na turma da noite, na semana passada, mas eu acho que é importante reforçar alguns aspectos para a turma da tarde também, mesmo estando a gravação pronta. E aí eu já aproveito para fazer um encaminhamento também em relação à disciplina. Eu só vou compartilhar a minha tela, mas eu também não posso antes deixar de lembrar para vocês que nós tivemos estudantes que estão ingressando na turma, nos ajustes que foram feitos. Então, é importante acessar o Teams, toda a nossa disciplina está no Teams, não estou usando o Moodle. Existe um guia didático que tem na raiz, quando você entra no Teams, vai lá na pasta arquivos, tem um guia didático, eu dei uma atualizada nesse guia didático para deixar já a organização das pastas. E a cada semana de aula, eu deixo um roteiro de estudos. Algumas semanas acabam se condensando, como aconteceu na semana passada, mas se vocês entrarem na semana 1, tem um roteiro de estudos, semana 2 tem um roteiro de estudos, assim por diante. Essa semana é a semana 4. Né? Então, é só para que a gente possa, vocês também localizando os conteúdos, então tem as respectivas pastas, mas sempre tanto o guia didático, que é o roteiro da disciplina como um todo, como o roteiro de estudos, que é semanal, vocês vão encontrando essas informações, ok? Eu vou, então, compartilhar minha outra tela, para que a gente possa começar com a parte, com o assunto de fundamentos. Deixa só eu ajustar aqui, que eu havia esquecido de organizar antes dessa minha tela. Está aqui. Deixa só eu fixar aqui para mim esse material. Muito bem. Então, começando a nossa aula, né, o assunto que eu tenho para tratar com vocês é referente aos fundamentos, né, aos aspectos importantes da educação à distância e como que isso impacta em relação aos recursos tecnológicos. Então, eu já tinha falado para vocês muito em relação a uma diferença entre educação à distância e educação presencial, ou semipresencial, ou educação híbrida, ou educação mediada por tecnologias. Então, aí nós temos uma série de termos, né, que o que vai diferenciar é a forma com que nós damos aula, com que nós ministramos essas aulas, como ocorre o processo do ensinar e do aprender. Isso se chama metodologia, de uma forma assim bastante, até posso dizer, simplificada, mas para que a gente possa falar sobre metodologia, sempre que vocês ouvirem falar em metodologia, vocês estão ouvindo falar sobre, ou estão pensando em como vai fazer, né, o passo a passo, como que ocorre esse processo. Né? Então, uma metodologia de educação é uma metodologia de como ocorre o processo de ensinar e aprender. Então, o formato que nós temos hoje, em termos de legislação, é um formato que a gente chama à distância, né? Em que nós usamos o termo EAD, e há uma convenção das associações que representam as instituições de utilizar nesse formato. Não significa que usar em maiúscula seja errada, não. Só uma convenção que tem se utilizado, principalmente em algumas universidades federais, públicas, e se usar nesse formato. Mas o A maiúsculo e o D está correto também. E nós temos um formato presencial. Esse formato presencial, aí nós temos educação infantil, educação de médio, fundamental, médio, nós temos educação superior,
elas podem ser presenciais e algumas delas podem ser no formato à distância. E onde que se enquadraria, né, o que diferencia essas duas e onde se enquadraria aquilo que a gente chama de semipresencial, parte das aulas à distância, parte das aulas presenciais. Então, não existe uma modalidade semipresencial. Ou um curso é presencial, considerado presencial, ou ele é considerado à distância. A diferença básica entre elas, em termos não metodológicos, mas de organização mesmo, é que a distância sempre vai ter tecnologia. Tecnologia de informação e comunicação. Né? Então, sempre vai ter algum tipo de tecnologia aqui no meio para esse tipo de ensino. Aqui é obrigatório. No presencial, ele é optativo. Você pode ter, numa aula, em sala de aula, um recurso em que se utiliza um software, em que se utiliza um equipamento para enviar os arquivos, mas ele é opcional. Ele não é um critério para que ocorra esse ensino, né? Mas à distância ele é obrigatório. Então, a própria concepção do ensino, da educação à distância, do ensino à distância, ele já tem a ideia de você ter uma equipe responsável pela área de tecnologia, dando suporte para esse formato de educação. Né? E aí, nós podemos dizer o seguinte, nós temos cursos em que nós consideramos um curso como sendo, vamos supor, presencial, como TADES, por exemplo, como são quase todos os cursos da universidade de graduação, mas que você possa ter ele 100% presencial ou que a maior parte dele é à distância. Mas ele continua sendo um curso presencial. O que a legislação coloca, rege, né, regulamenta em relação ao ensino presencial? O ensino presencial é aquele que ocorre num local pré-determinado, em que as pessoas se reúnem para o ensinar, para o aprender, e ele tem um horário fixo, um horário já pré-determinado para que essas aulas aconteçam. Eu tenho na legislação que parte dessas aulas do presencial, até 40% delas, podem ser feitos num formato à distância, mas o curso continua sendo presencial. Então, vejam, não é porque você tem uma parte de aulas à distância que no diploma vai sair que o curso é semipresencial. É esse semipresencial que não existe. Agora, claro, quando você diz que um curso tem uma carga horária, vamos supor, de 25% dele sendo feito à distância, você tem um curso que é 75% presencial, 25% à distância. Então, ele é uma mistura dos dois. Né? Então, ele tem tanto uma grande parte presencial quanto uma à distância. Mas, no máximo, isso por uma nova legislação, independente da pandemia, 40% do curso pode ser feito à distância. O inverso, num curso à distância, aí nós também temos cursos que podem ser 100% à distância, porém aqui depende do nível. Né? Então, eu posso ter um curso 100% à distância quando ele é de extensão, um curso de extensão. Né? Já estão hoje possíveis as especializações, as lato sensu, apesar que no lato sensu, na especialização, a monografia ela tem que ser defendida ao vivo, e aí esse ao vivo pode ser feito mediado por tecnologia. Então, aqui começamos já a entrar no aspecto da aula, que é o mediado por tecnologia. Então, é um conceito hoje que até nos faz pensar do que vem a ser um presencial.
Isso é algo que se discute, né? Então, presencial é o que nós estamos tendo. Eu tenho que estar numa sala de aula com o professor no mesmo ambiente físico, ou eu posso considerar presencial a partir do momento em que nós temos um mesmo ambiente virtual, só que no mesmo horário em que todo mundo se reúne. A diferença só da presencialidade é o aspecto real, o aspecto de estar ao vivo, todas as pessoas juntas numa sala de aula, num ambiente físico, né, numa mesma sala. Então, há considerações, inclusive, isso se leva em consideração hoje, naqueles cursos que se dizem 100% presencial, porque as aulas ocorrem ao vivo, mas ocorrem à distância. Elas ocorrem, na verdade, não é à distância, elas ocorrem o que a gente chama de, elas estão sendo mediadas por tecnologias. Então, mesmo quando, muitas vezes, você vê uma propaganda, né, de cursos que são presenciais, são totalmente à distância, né, e aí existe um curso de graduação totalmente à distância, é porque não há necessidade de você ir até aquele local físico, mas você tem horários previamente determinados em que as aulas são ao vivo. Então, até porque, em alguns, dependendo do nível, né, então a gente pegar o caso, por exemplo, da graduação, a graduação, vejam, a gente não está falando em período de pandemia, período normal sem pandemia. A graduação, ela exige as avaliações de forma presenciais. Então, essa avaliação presencial significa ou estar em sala de aula, ou você estar com uma câmera ligada e a pessoa do outro lado estar compartilhando, vendo você realizar aquela avaliação. Não é uma avaliação em que você fica oculto, né? Ele fica com uma câmera ligada, verificando você fazendo aquela avaliação. Então, vejam que, dependendo do nível em que a gente está falando dos cursos, ele pode ou não vir a ter esse conceito de presencialidade de estar sendo no mesmo espaço físico. Então, nós podemos considerar como sendo, sim, um presencial, mas é aquilo que a gente chama mediado por tecnologia. Então, isso significa que nós podemos ter um curso presencial que é mediado por tecnologias, mas eu também posso ter um curso 100% à distância que sempre será mediado por algum tipo de tecnologia. E eu posso ter cursos à distância em que, obviamente, parte é presencial. Então, são aqueles cursos em que até 20% da carga horária são feitas presencialmente. Se passou de 20%, começou a ficar com uma certa presencialidade toda semana, ou todos os dias, ou, desculpe, 2 vezes por semana vai para aula fisicamente, 3 vezes, aí ele já passa a ter um questionamento, né, e a ter até mesmo na hora da avaliação, dizer assim, mas ele é à distância mesmo, ou ele passa a ser um presencial com parte à distância? Né? Porque no diploma, novamente, não vai aparecer que ele é semipresencial. Ele só diz a carga horária ou ele diz um curso presencial. Isso nem parece mais, né? Mas você considera sendo um ou outro. E essa presencialidade nos cursos à distância, ela tende a ficar em torno de 20% no máximo. Passou de 20%, a gente começa a considerar como sendo presencial. Tendência é que os cursos fiquem realmente com a possibilidade, mesmo nos de graduação, e daqueles cursos profissionalizantes, os técnicos profissionalizantes pós-médio, que já têm o ensino médio e que queiram ou que vão concluir no de jovens e adultos, que a gente fala de educação de jovens e adultos, ele possa ser 100% à distância. Né? Então, vendo esse panorama, a gente consegue verificar que existem, sim, cursos presenciais, existem cursos à distância e que eles podem ser ofertados com parte das aulas à distância e partes presenciais, e ele pode ser feito mediado por tecnologias quando num formato presencial. Então, eu posso ter uma aula considerada presencial, mas ela está sendo ofertada de forma mediada por tecnologias. Né? E aí vem a pergunta, e o ensino híbrido? É a mesma coisa que semipresencial? Né? Apesar dos termos de ser híbrido
É algo que mistura? Então, poderíamos até definir se é uma educação híbrida, que significa que parte é à distância, parte é presencial. Sim, parte à distância, parte presencial. A diferença é que no ensino híbrido, deixa eu colocar aqui, né? Quando nós estamos falando da metodologia híbrida para o ensino, quando vocês ouvem falar, olha, eu vou dar aula num formato híbrido, isso significa que se está utilizando algumas metodologias próprias, que são aquelas que se chamam hoje, né? Sala de aula invertida, por gamificação, quando você tem sala de aula invertida, gamificação, utilizando métodos ativos e assim por diante. Então, são conceitos mesmo de formas de dar aula. E por que se chama híbrido? Porque a gente tem uma aula que é dada em sala de aula, lá na escola, e aí dessa aula aqui, uma parte dela tem que ser complementadas com o estudo na casa ou num local que não seja na escola, o estudante faz sozinho, e com esse material que ele estudou, ele retorna para a escola para concluir aquela atividade. Uma depende da outra. Então, é como se eu dissesse assim, olha, nós vamos fazer um projeto. Eu vou explicar o projeto. Nós vamos montar um castelo com uma casa com materiais recicláveis. Nós vamos montar uma casa pequena, fazer um protótipo. Cada um vai ter que buscar plantas, vai pesquisar formatos de casa e vai trazer materiais. Todo mundo vai para casa, desenha plantas, pensa, pega lá a caixinha de leite, enfim, e na outra aula traz. Se não fizer isso, não tem como dar continuidade. E ele não consegue fazer essa tarefa em casa se ele não tiver assistido ou participado da aula, né? Então, ou ele assistiu ela presencialmente ao vivo, ou ela assistiu mediada por tecnologia, essa aula, que estava lá mas era ao vivo, né? Ou mesmo ele assistiu depois, uma parte assistiu lá com o pessoal, fez dinâmica de grupo, fez um brainstorm para dizer que tipo de material que nós vamos usar, que tipo de quantos andares vai ter esse nosso protótipo, enfim, para daí poder trabalhar em casa e voltar para trabalhar com aquele grupo novamente. Então, esse formato é um formato em que a gente fala de uma educação realmente híbrida. Tá? Agora, quando a gente está falando de algo que é semipresencial, aí nós estamos falando de algo que uma hora, parte dele é feita presencial e uma parte é feita à distância. Então, se eu ministro um conteúdo lá na escola, vou lá na escola e ministro um conteúdo. Dico, falo sobre um assunto, mostro como se fazer, por exemplo, uma somatória. Então, estou ensinando como fazer somatória. Aí eu mando uma lista de tarefas para fazer em casa. Em vez de fazer na sala, pode fazer em casa. Vou deixar uma parte, mas vou deixar para fazer em casa. Aí a pessoa vai para casa e faz o exercício, né? Se ele fizer o exercício, perfeito. Se ele não fizer o exercício, na outra aula, ele volta, mas eu vou resolver em sala de aula. A minha aula independe desse aluno ter feito ou não o exercício. Não é algo que eu vou estar dependente, como acontece aqui. Aqui só funciona, né? As tarefas só vão funcionar se houver há uma dependência, elas estão interrelacionadas. Aqui não. Se o aluno a fez, ok. Se não fez, eu corrijo da mesma maneira. Eu não planejei de tal maneira que uma está realmente atrelada à outra. Então, vejam, eu posso ter no ensino presencial, dentro do meu 100% à distância, ou mesmo fazendo uma parte à distância, eu utilizar uma metodologia de sala de aula invertida. Eu posso, no meu ensino presencial, ter também disciplinas em que só tenham listas ou que tenham vídeos para assistir, assim por diante.
essa disciplina, por exemplo, não é uma disciplina híbrida. Mesmo que eu fosse em sala de aula para ministrar para vocês, essa disciplina, ela não foi planejada para que a gente tivesse dinâmicas utilizando uma metodologia híbrida. Né? Ela foi planejada, inicialmente estava planejada, inclusive, para ser semipresencial, em que uma parte das aulas ocorrem em sala de aula para ministrar conteúdo e uma parte ela é deixada para ser feita à distância para que o estudante e estudantes possam realizar aplicar esses conteúdos, em grupo ou não. Mas eu, para as aulas em sala, não tem nenhuma dinâmica que eu tenha planejado para utilizar essas metodologias aqui. Então, eu posso ter, dentro do ensino presencial, usar um formato de aulas híbridas ou formatos de aulas semipresenciais ou completamente presenciais, eu falando em sala de aula, sem nenhuma tecnologia, ou mesmo elas mediadas por tecnologia. E eu posso ter, no à distância, sempre vai ser mediada por tecnologia, no à distância sempre. Né? Porém, posso até nos momentos presenciais, aqui naqueles 20%, fazer atividades, propor atividades híbridas, né? Ou então usar esse formato da semipresencialidade. Nada impede que eu tenha, num curso como TADES, uma disciplina que seja completamente à distância, só usando só usando aulas gravadas. Né? Se está proposta dessa maneira, pode ser feita. Então, uma parte desse curso, que é de uma disciplina, por exemplo, ele é feito à distância. Então, vejam que não existe o curso que é híbrido. Ele tem um curso que pode ser distância, que utiliza a metodologia híbrida. Um curso à distância que utiliza num formato semipresencial, que utiliza um formato mediado por tecnologia. E vejam, né, que, com exceção do 100% presencial, ali, o presencial, aquele efeito tradicional, né, o professor, lá está o professor na sala de aula, né, com o quadro, né, e ele nem usa o quadro, porque o quadro, né, se considera como uma tecnologia, mas ele simplesmente fala e os alunos aqui ouvem, né, e também falam, quer dizer, não se usa nenhuma tecnologia, fica uma palestra. Então, essa aqui, com exceção dessa, todas as outras vão precisar de tecnologia e vão precisar de algo que a gente chama de material didático. Senão, não funciona. Senão, nós temos um ensino que vai estar com alguma debilidade em relação à sua proposta, ela vai ficar falha. Né? Então, esses dois aspectos eles são importantes. E esse material didático, para esse tipo de ensino, ele pode ser um material convencional de livros, mas também ele pode ser um material como um vídeo, como áudio, como jogos, como simuladores, utilizando sites, utilizando e-mail, utilizando ferramentas tecnológicas. E é aí que a gente entra. É aqui que nós, profissionais da área de TI, entramos. Então, vejam, todo curso, quando nós queremos propor um curso, todos eles são divididos em 3 partes. Nós temos algo que nós chamamos, né, a parte que é antes do curso. Nós temos durante o curso, enquanto ele está sendo executado aquele curso, e nós temos o após, quando ele termina. Então, nós podemos dividir em 3 fases esse curso. Então, supondo que eu estou ofertar um curso de 2 semanas, essas 2 semanas, 15 horas. Curso de 15 horas em 2 semanas. Então, eu tenho, vamos supor, uma semana para fazer um determinado assunto, para eu apresentar o assunto, e na segunda semana eu vou fazer um estudo de caso. Então, essa é a minha ideia do meu curso. E, para isso, eu vou abrir as inscrições, eu vou deixar tudo pronto. Ele vai ser 100% à distância.
Então, o que eu tenho? Eu tenho que, antes desse curso, então eu estou pensando vou por aqui, ó, é um curso, tá? Em que ele vai ter 2 semanas para ser desenvolvido. Ele é um curso de 15 horas. E ele vai ser feito à distância, completamente à distância. É um curso EAD. Muito bem. Então, o que eu tenho antes de iniciar esse curso, antes de começar a colocar ele no ar? Eu preciso me preocupar com a divulgação. Divulgação. Então, como que esse curso vai chegar nas pessoas? Eu vou fazer isso via redes sociais, eu vou fazer isso via cartazes que eu vou colocar no ônibus, porque o meu público utiliza o transporte público. Eu vou colocar essa divulgação em outdoor, porque o meu público normalmente frequenta aquela região da cidade. Meu público é um público, então, que utiliza algumas redes sociais. Vou fazer divulgação e pedir para que cada uma das pessoas que pertençam àquele grupo possam publicizar, possam transmitir para outras. Ou então eu vou, além de tudo isso, ainda vou fazer um site, porque para essa divulgação, além da divulgação, as pessoas vão ter que fazer a inscrição. Então, vejam, só aqui já vocês já podem prever que nós temos, entre divulgar e fazer a inscrição, nós podemos ter aqui um site que seja informativo, só para fazer a divulgação, ou que permita fazer a inscrição online. Porque nada impede que você deixe nos ônibus, por exemplo, um cartaz ou num outdoor, e a pessoa, para se inscrever, tem que ir até a escola para fazer a inscrição. Mas veja que eu estou fazendo um curso à distância. Então, ele se torna até incoerente você querer que levar até um local para fazer a inscrição, sendo que é um curso à distância, né? Então, mas mesmo assim, há essa possibilidade. Mas, normalmente, a gente faria um site. Nós teríamos aqui que fazer o próprio material de divulgação, né? O material de divulgação. Então, vai ter um arquivo pequenininho para que ele possa abrir no celular sem ter que ficar com as letras muito pequenas. O site vai ser responsivo, vai ser colorido, não vai ser colorido, em alta resolução, vai ter vídeo, não vai ter vídeo. Tudo isso em relação a esse site, né? A esses materiais de divulgação em relação ao material. Além disso, eu tenho aqui, posso vir a ter uma seleção desses estudantes. Como que vai ser a seleção? Eu vou fazer essa seleção, por exemplo, por ordem de inscrição. Por exemplo, os primeiros que se inscrevem, ou eu vou fazer uma prova, vou fazer um vestibular, um processo seletivo. Tá? Dependendo do que se escolher aqui, essa seleção, claro, se tiver seleção, ela implica em você ter que divulgar a lista de aprovados ou de selecionados, né? Selecionados, ok? Então, veja, entre a divulgação, inscrição, seleção e divulgação de lista, se nós estivermos pensando no site, quem que vai ficar responsável em desenvolver o site e atualizar com essas informações? Fazer a ficha de inscrição, fazer o vestibular se for necessário. Vai ser online? Não vai ser online? Né? Quer dizer, como que vai ser esse curso? E, além de tudo isso, claro, nós temos a matrícula. A matrícula desses estudantes, aonde? Já que é um curso à distância, nós temos uma matrícula no ambiente virtual de aprendizagem. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Então, nós temos um local
uma ferramenta que vai permitir com que as aulas aconteçam. Esse ambiente virtual de aprendizagem pode ser algo que já existe, tipo Teams, pode ser por e-mail, você pode utilizar o Moodle, né? Então podem ser pagos ou não pagos, ou se vai ter que ser desenvolvido. Né? Então, vejam, eu tenho aqui um ambiente virtual de aprendizagem. Um ambiente virtual de aprendizagem. Só um minutinho, desculpe. Tá, então só dando continuidade aqui. Então, se nós temos, independente se o ambiente virtual de aprendizagem ele já existe, precisamos fazer aqui a instalação dele, desse software, e ainda mais o treinamento de quem vai utilizar, sejam os professores, sejam os estudantes, quem vai fazer essa ambientação. Se vai ser em desenvolvimento, além do desenvolvimento, nós também temos a instalação e a capacitação. Então, vejam, nós temos aqui, antes do curso, uma série de pessoas envolvidas, nós temos uma série de equipamentos, onde que vai ser instalado o site, onde vai ser desenvolvido as inscrições, como que vai ser utilizada Google Forms, por exemplo, ou vai ser feito um software, vai ser feito uma entrada de dados para fazer a inscrição. Se eu usar o Google Forms, quem é que vai ser responsável depois por pegar a lista e colocar a lista dos aprovados lá no site? Ou vai gerar um e-mail para informar as pessoas? Né? Na hora de fazer a matrícula, eu vou utilizar simplesmente um e-mail para esse curso? Posso fazer um curso totalmente usando e-mail, sem usar nada disso. Mas vejam que quanto mais, eu vou chamar o termo primário, simples, as ferramentas que nós estamos utilizando, maior o nível de dificuldade, às vezes, para o próprio estudante. Depende muito do perfil do estudante e a ferramenta que vai ser escolhida. Mas, mesmo assim, você tem ferramentas, tem que ter um pessoal da área de TI que esteja por trás para ajudar nesse antes de curso. E, além disso ainda, né, vejam, tudo isso daqui para fazer o processo seletivo. Porque ainda nós temos, fora todas essas informações, ainda nós temos que organizar, aqui, né, vou colocar aqui, nós temos que organizar, se for 1, 2, 3, 4, 5 com ambiente virtual de aprendizagem, 6, nós temos que organizar o material didático. Para quê? Para que durante o curso as pessoas possam simplesmente acessar esse material, receber nas suas casas, fazer o acompanhamento. Então, nós temos aqui uma série de atividades em que eu talvez diria o seguinte, talvez na divulgação não, mas para inscrição, para ajudar ou deixar ferramentas disponíveis para que as pessoas, né, os professores das áreas que estão desenvolvendo esse curso possam fazer a seleção, fazer depois possibilitar que faça essa matrícula, já deixar o ambiente que vai ser utilizado e meio pronto, deixar o material disponível em diferentes mídias. Né? Isso tudo são possibilidades, são, na verdade, atividades que são desempenhadas pela equipe de TI. Tá? Então, mesmo que a gente pense, eu não falei qual curso, se nós pensarmos num curso de tecnologia, muitas vezes a própria pessoa que é da área já faz tudo isso. Agora, pensa num curso
em que é para uma pessoa da área, por exemplo, da humanas, que normalmente não tem muita afinidade com a tecnologia, não tem não teve essa instrução durante a sua graduação em desenvolver um site, enfim, né, em dominar a tecnologia, em dominar, instalar servidores, configurar, fazer backup, né, ter cópias de segurança, assim por diante, ela ter que ainda, além de escrever um material sobre, vamos supor, legislação ambiental, ela tem ainda que fazer todas essas atividades. É para isso que é contratado, normalmente, um profissional da área de tecnologia para desenhar um projeto em que a pessoa que é da área do direito, que quer ofertar um curso de licenciamento ambiental, em legislação ambiental, em que em 2 semanas, em 15 horas, ele possa discorrer e apresentar um estudo de caso sobre legislação ambiental. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão propor um orçamento e tendo em vista essas informações. Nesse orçamento, além do site, do material de divulgação, quer dizer, do serviço, ainda vai ser comprado equipamento para ser instalado onde, no local da pessoa que está te contratando, seja um escritório, uma escola, uma instituição, uma empresa, ou você também vai vender esse serviço e você vai ter que adquirir porque você não tem. Ou você já possui esses equipamentos e você vai ceder o espaço. Ou vai contratar na nuvem. Então, percebem que tem aqui uma série de ações que estão por trás desse desenvolvimento de um curso que ocorre antes de ele entrar no ar. Por quê? Porque a partir do momento em que ele entra no ar, esse curso está disponibilizado, todo mundo foi matriculado, já está lá o material, o que nós vamos fazer? Nós temos a fase de acompanhamento, e nós vamos ter alguns momentos de avaliação do estudante, né? Então, vejam, acompanhamento significa desde perdi a senha, não sei acessar, até problemas de se caiu a rede, se o servidor ficou fora do ar, se de repente se você perdeu, o equipamento queimou, porque ele não estava na nuvem, se foi feito um backup, se teve uma invasão. Ah, mas teve uma queda de energia bem durante a aula. Ó, você não tem como resolver o problema da queda, mas vai ser chamado você para dizer assim, olha, é um problema de queda de energia, já entrei em contato com a Copel, por exemplo, e abri uma ordem de serviço para corrigir. Mas já está gravado o que foi feito até aqui, a gente remarca a aula, daí a pessoa, né, o professor que fica, não, então a gente vai remarcar essa aula, eu vou gravar, enfim. Tem esse acompanhamento que é fazer o apoio mesmo, né, dar o suporte da área de tecnologia para que ocorra o curso com bastante tranquilidade. Isso é fundamental. E, claro, para a avaliação. Se é um curso 100% à distância, a avaliação vai ser feita à distância. Né? Para quê? Para que a gente possa lançar as notas, para que tenha a possibilidade desses alunos que foram matriculados saber o que já entregaram, o que não entregaram e assim por diante. E que, no final, vai resultar em certificados e no relatório de conclusão do curso. É que isso sempre tem que fazer. Quantos matriculados, quantos concluintes, quantos nunca acessaram, quantos acessaram, mas desistiram. Então, nós temos aqui, desde essas informações, né, até mesmo a questão da certificação. Então, se é um curso que eu estou pensando numa primeira oferta, veja que ele vai sair muito caro, né, porque você tem uma infraestrutura para adquirir, ou para alugar, ou para contratar, mas você tem uma infraestrutura, você tem um esforço de desenvolvimento, desde o material didático até mesmo de algo que você queira desenvolver enquanto software para se fazer esse curso, mas que a partir da segunda oferta, da terceira oferta, esse valor vai reduzindo. Ou seja, se você colocou no papel e verificou que você vai gastar R$30 mil para fazer esse primeiro curso, entre valor de desenvolvimento, entre a produção do conteúdo, entre
é para pagar o professor que está escrevendo, comprar o site, de ficar suas horas em que você vai acompanhar essas aulas, de fazer o software para avaliação, de utilizar um software para avaliação, foi feito esse valor aqui, que chegou à conclusão que você vai gastar em torno de R$30 mil. É papel para comprar para certificação. Se você tiver, num primeiro instante, 100 alunos, você tem um custo por aluno dividindo esse por esse. Então, para 100 alunos, esse curso está muito caro ainda. Né? Então, quer dizer, eu vou precisar que um curso eu pague R$300 para esse curso pagar os custos sem nenhum lucro. Ou aqui descontado, né, considerando os impostos. Tá? Então, em torno de R$300. Né? Pode ser muito para alguns, para algumas áreas, pode ser que para outra, para um curso de legislação ambiental, talvez nem seja tanto. Né? 100 alunos num curso à distância, plenamente factível num curso de 2 semanas. Né? Mesmo que eu baixasse para 50 alunos, vou ter um custo de R$600. Agora, isso na primeira turma. Imagine que na segunda, vocês não vão ter nada daqui, nada de material, talvez só para fazer uma manutenção em algo que tenha faltado. Aqui, uma hora ou outra que tenha que gastar para fazer o acompanhamento. Ou seja, seu custo de 30 mil pode ser que ele baixe para um segundo momento, vamos supor, e ainda chutando alto, que ele baixe para R$10 mil. Chutando alto aqui. Né? De 30, você ainda vai gastar 10 mil. Então, veja, se aqui com 100 alunos você tinha R$300 por aluno, nessa segunda aqui, se você aumentar, foi fácil conseguir manter, até por isso que ele vai aumentar o custo. Eu vou ter 1.000 alunos. E eu continuar ainda com os mesmos R$300 eu cobrando de taxa de inscrição e de matrícula para esse curso. Quer dizer, os alunos selecionarem, eles vão pagar R$300 por esse curso. Né? Quer dizer, no primeiro eu empatei. No segundo, façam a conta do 300 vezes 1.000 pessoas, desconta 10 mil e vocês têm um lucro da educação à distância do que nós estamos hoje falando em termos de um nicho, né, educacional, de um nicho hoje muito forte. Mas isso fazendo uma conta muito simplificada. Só para ter como referência, o MEC hoje, aliás, alguns anos atrás, o MEC repassava, só 10 anos atrás, repassava o valor de R$20 mil, e aí por isso que eu usei esse valor, R$20 mil para se fazer um curso de 3 semanas, 15 horas, totalmente à distância, em nível de especialização. Poderia ser de extensão e especialização, mas já era para quem tinha graduação. Eram vários cursos. Eles pagavam 20 mil, repassavam para a instituição, para a universidade. Só não estava nesse valor a compra de equipamento, mas tinha desenvolvimento de site, tinha para fazer material, tinha para você fazer o acompanhamento de uma primeira turma, ele tinha alguns valores. Isso há mais de 10 anos, na verdade, há 20 anos atrás, que era um valor que a gente podia usar como referência. Tá? Então, por isso que eu falei que esse valor aqui é um valor, eu só aproximei um valor aqui, usando 15 horas aqui, joguei mais ou menos um valor em cima desse aproximado do que poderia gastar pensando num equipamento simples, um servidor, né, um equipamento, nenhum servidor para atender 100 alunos, ou mesmo contratando um serviço na nuvem, você gastaria mais ou menos esse material. Há uns tempos atrás, uma instituição aqui do Paraná, uma particular, estava contratando professores para escreverem cursos, se eu não estou enganada, também de 15 horas, ou era 30, agora não lembro, mas tinha que escrever 90 páginas, contando figuras e tudo mais, mas eram 90 páginas, gravar os vídeos em torno de, eu acho que não lembro se dava umas 3 horas de vídeos, mais os exercícios, eles estavam pagando para esse professor R$6 mil bruto. Então, quer dizer, mesmo assim, era muito pouco para um professor conteudista, não é nem o professor do acompanhamento.
Então, nossa disciplina ela vai funcionar em relação a dois aspectos, que são os dois aspectos mais sensíveis num projeto da área de tecnologia para educação à distância. O projeto em si e a questão do material didático, que também essa questão aqui envolve o uso de tecnologia. Por fim, para essa aula introdutória, mostrar algumas configurações em relação ao formato do sistema de educação à distância. Nós podemos ter um formato em que nós temos a instituição de ensino e que, nessa instituição de ensino, vou colocar aqui, instituição de ensino, os estudantes, eles acessam das suas casas, uma casa aqui, cada um deles acessa da sua casa ou do seu trabalho as informações diretamente que são disponibilizadas pela instituição. Tá? Então, pode ser porque daqui eu disponibilizo por e-mail, ou eu disponibilizo no Moodle, ou no Teams, mas o estudante conversa direto com o professor, como acontece com a gente aqui. Então, nosso formato é esse. Eu, aqui, podendo estar na universidade ou na minha casa, mas enquanto instituição de ensino, eu represento a instituição de ensino, estou conversando com vocês que podem estar também no trabalho, em casa, na universidade, numa sala, na rua, dentro do carro, pelo smartphone, mas estão usando, cada um está com o seu equipamento. Tá? Esses estudantes, eventualmente, até podem se deslocar para a universidade e terem aulas, mas sempre a relação entre professor, que está aqui, com o estudante ou a estudante que está afastado. E o outro formato que nós temos, de uma maneira bastante também simplificada, para que a gente possa entender esse modelo, é nós termos os estudantes que podem estar também nas suas casas, mas que também podem estar em outras escolas. Então, a minha instituição de ensino aqui, vamos supor, a universidade, ela pode estar se comunicando, ela vai estar se comunicando com estudantes que podem estar em escolas, então eles se reúnem em escolas para poderem desenvolver as suas atividades, ou então nas suas casas, mas são todos eles os estudantes. Esta relação direta entre o professor e o estudante, normalmente ela fica uma relação de um professor. Eu vou colocar aqui mais ou menos 50 estudantes. Isso em cursos de graduação, cursos de especialização, enfim. A extensão dá para aumentar um pouquinho mais, mas em torno disso é um número aceitável. O professor acompanha 50 estudantes. Isso numa turma, numa determinada disciplina, como a minha, por exemplo. Quando nós falamos de um modelo maior, nós podemos pensar naquele professor que estávamos vendo no outro slide, em que ele vai ter 1000 estudantes. Aí, você já vai demorar um tempo a mais para você acompanhar esses estudantes. Então, o que a gente faz nesse formato de ensino, em que nós temos um número maior de pessoas ao mesmo tempo? Nós lançamos de um papel de uma figura chamada tutor. Então, o que vai acontecer com esse tutor? O professor, que está aqui na universidade, que é o responsável por ministrar a disciplina, vai se relacionar, ele vai conversar, ele vai interagir com um ou mais tutores, que normalmente a gente funciona com mais de um tutor. Então, eu posso ter o tutor 1, tutor 2 e assim por diante, e cada um deles é responsável por exemplo, 50 estudantes. Então, eu tenho esse tutor que tem 50, esse tutor aqui que tem mais 50, um outro tutor, tutor 3, com mais 50 estudantes, até que eu chegue num número 1000. Então, eu vou ter aqui uma
série de tutores que vão me dar suporte para esse curso funcionar, né? O que vai ser o papel desse tutor? Quem é esse tutor? Ele é um professor, normalmente se usa o papel, os profissionais que atuam como tutores são professores ou são estudantes de mestrado e doutorado. Pode ser com outro nível, sim. Tudo vai depender do nível do curso. Níveis mais avançados de curso, graduação, especialização, envolve uma tutoria mais especializada. Se for um curso, muitas vezes, de capacitação, de extensão de um assunto relacionado a algo mais prático, manual, né, que não tenha que corrigir muitos textos pesados, mas sim de realizar manualmente, você pode ter uma tutoria, por exemplo, com estudantes de graduação. A universidade tem uma legislação em que o tutor tem que ter, no mínimo, graduação, sendo ele considerado monitor. Mas funciona como uma espécie de monitoria, né? Então, um professor normalmente pega um monitor para ajudar a explicar uma determinada disciplina para um grupo grande de estudantes. Nosso curso não é muito comum ter monitores, mas quando a gente pega, por exemplo, a engenharia, né, os cursos da engenharia, principalmente a engenharia civil, engenharia mecânica, que tem uma entrada de estudantes muito grande, é comum ter uma disciplina em que tenha 4, 6 professores, cada professor desse é responsável por turmas, 1, 2 ou 3 turmas daquela disciplina. Então, é um montante muito grande de alunos, e aí eles lançam mão dos monitores para ajudar a tirar as dúvidas desses alunos. Então, o papel do tutor é mais ou menos isso. Ele vai corrigir as provas, ele vai tirar as dúvidas desse aluno, e aquilo que ele não souber, ele entra em contato diretamente com o professor ou não. Então, ele dá uma filtrada aqui para não ter 1000 pessoas entrando no e-mail. Isso é o que a gente chama de um sistema de tutoria. Ele é muito importante, mas nós utilizamos esse sistema de tutoria normalmente em cursos onde que você tem um número grande de estudantes ou quando o tipo de atividades a serem desenvolvidas necessitam de correção, né, ou correção por esse professor. Então, uma coisa é ter assim, posso até não ter um sistema de tutoria com 1000 estudantes, posso não ter. Mas por quê? Porque as atividades são todas objetivas e o software corrige automaticamente. Agora, se eu tiver que pedir para cada um desses estudantes que a atividade seja mandar um projeto, ele não vai conseguir corrigir 1000 projetos, cada um com 50, 60 páginas, num intervalo de 2, 3 semanas. Então, aí que lança a mão dos tutores, inclusive dessa relação de quantidade. E, claro, esses tutores, eles entram na fase durante o curso, né? Na fase de acompanhamento aqui. Então, ele pode ter tutor, sim ou não. E esse tutor vai implicar, obviamente, nesse custo, ele implica diretamente no custo, não só no custo inicial, mas como no custo fixo. Para a gente ter uma ideia de valores, tá? A Universidade Federal de Rio Grande do Sul, se não me engano, a URGS, ela está fazendo um processo agora de seleção de, acho que, 4.000 tutores, e eles vão pagar para os tutores os cursos que eles vão desenvolver, eu acho que, se não me engano, é R$ 2.500. O Ministério da Educação tem uma tabela em que ela paga, acho que não sei se é 1.200, ou se depende muito do nível, de 765 a 1.000 e tanto. Tem instituições que pagam mais, acha por aí, tem uns de R$ 1.200, R$ 1.500 que se paga para esse tutor, por turma, por 15 horas semanais, por mês, aliás, desculpe, né, por 15 horas. Não é um valor muito alto, mas é líquido esse valor, só para você ter uma noção de valor de tutor. E o professor, para escrever um material, como eu disse, acho que eu vou ter que consultar, mas o Ministério da Educação, ele paga hoje para um professor escrever um conteúdo de 15 horas, em torno também de 30 páginas, eu não lembro se está 1.500 ou 2.200, é quase o valor, ou é um pouco mais. Eu tenho que consultar, faz tempo que eu não vejo a tabela como que está
a legislação em relação ao pagamento. Houve uma alteração e eu não, faz tempo que eu não faço nenhum projeto diretamente com o governo. Mas há 2, 3 anos atrás, ele era o valor, se não me engano, de R$ 1.500. Então, um professor, para ter um curso de 30 horas, ele recebia R$ 3.000, valor líquido, né? O que não é muito, né, se a gente pensar em termos de conteúdo. E aí, a iniciativa privada meio que segue o modelo do professor, né, do que o MEC, do que o Ministério da Educação determina. Então, essa é a parte, a essência do que estão naqueles vídeos que eu deixei para vocês. O material está lá, então, sobre a fundamentação, sobre o modelo de educação à distância, o modelo da educação. É um material que eu já havia produzido para uma disciplina da bioinformática, mas ficou um modelo inicial, porque era uma parte inicial da disciplina, daí eu aproveitei e utilizo aproveitei para utilizar na DS 809. Então, vocês podem estar consultando lá. Deixei um material de apoio, e esse é o material com que vocês vão, na verdade, é o que vocês vão desenvolver no projeto, por isso que é importante vocês terem essa ideia, até para configurarem agora, pensarem no curso que vocês vão desenvolver. Por quê? Porque tudo depende de quem vai fazer o curso. Se eu tenho um curso que vai ser, os estudantes serão já com graduação, por exemplo, estão graduando, nós podemos propor materiais com mais leituras, com textos para serem feitos, com atividades práticas. Você tem uma autonomia maior, né? E quanto maior o nível educacional, então, para um mestrando, para um doutorando, tende a ser essa autonomia maior. E até mesmo pela idade, o aluno, quando se inscreve, ele está consciente do que ele vai fazer, então você tem um formato diferente. É diferente de quando você tem um estudante, primeiro, com uma idade baixa, muito novo, nem sempre tem esse compromisso, e também dependendo do que você vai ensinar, para quem você vai ensinar. Então, eu ensinar um conteúdo sobre legislação envolve bastante teoria, bastante texto. Eu ensinar como configurar uma placa de Arduino é completamente diferente. Eu vou ter mais vídeos, né? Vou ter mais esquemas. Então, vejam que isso vai impactar no tipo de material, tanto de hardware, quanto que precisa ser escrito. E, para isso, vocês precisam pensar nesse curso que vocês vão desenvolver, vão pensar. Na verdade, vocês vão estabelecer uma carga horária menor, não vão pensar em cursos de 200 horas, de 500, pensem em 60, 30. O modelo que eu deixei para vocês, o exemplo, acho que são de 60, para até fazer menor, para que a gente possa fazer esse orçamento mais real possível. Ah, e aí vocês têm uma ideia, inclusive, desses valores que eu passei para vocês. Tá bom? Dúvidas? Vou parar a gravação.